Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é Betânia Silva. Ela que é terapeuta ABA e também é estudante de fonoaudiologia. Seja bem-vinda, Betânia. Muito obrigada. Para que a gente possa começar, né? Quem é Betânia? Quem é Betânia? Eu sou Betânia Silva, sou terapeuta ABA, sou funcionária pública, sou acadêmica na área de fonoaudiologia e é um imenso prazer estar aqui como convidada e também me sinto já a família do ITEAC. Nós é que agradecemos, né, por você ter aceito o nosso convite e poder compartilhar um pouquinho, né, da sua vida pessoal, da sua vida profissional para todos que estão nos assistindo. Então, em relação a isso, Betânia, o que te levou, né? Você vem de um serviço público, né, Isso. servidora pública, mas o que te levou, né, ser terapeuta ABA e estudar fonoaudiologia? A minha história, ela é uma história bem assim, eu posso dizer que cheia de descobertas, né, porque eu atuo no serviço público há 27 anos, na Prefeitura Municipal de Sairé. Já fui secretária de saúde e administração, hoje sou chefe de gabinete do prefeito atual, Gildo Dias. E o que me levou a fazer o curso de ABA, sou mãe atípica, foi a questão da descoberta do meu filho, né? Sou mãe atípica, eu tenho um filho com 10 anos de idade e foi isso que me levou a fazer ABA. E em se tratando do curso de fonoaudiologia, foi a questão do meu pai. Sou filha única de mulher, hoje ele já não se faz presente nesse mundo, mas ele teve um AVC, infarto, e consequentemente eu cuidei dele por 10 anos, foi o que me levou a fazer o curso de fonoaudiologia. Você também hoje já atua aqui no ITEAC, né? Sim. Como é que foi para você chegar ao ITEAC? O que está sendo o ITEAC também para você? Posso dizer, e assim, me sinto muito honrada por fazer parte da família ITEAC, eu considero família ITEAC, e o que me levou, aliás, eu conheci o Iliane juntamente com a amiga Ivânia, na prefeitura de Sairé, né, e naquela época eu nem imaginava que realmente fosse estar aqui juntamente com essa casa, né, que proporciona essa família, que proporciona tanto bem-estar às crianças e às famílias em si. Eu posso dizer que é uma instituição que não cuida só da criança, mas sim da família, é no todo, né. Então, assim, me sinto muito lisonjeada. Eu passo um pouco do conhecimento que adquiri e estou, né, como acadêmica na área de fonoaudiologia, e também aprendo muito, está sendo realmente um verdadeiro aprendiz. E a sua experiência, né, aqui no ITEAC com as crianças, como é que você está se identificando com elas? Graças a Deus, né, assim, eu sou professora também, né, eu atuei como professora por 4 anos, em Sairé, e assim, me identifiquei bastante com elas. Hoje eu percebo, há poucos meses, né, eu acho que eu estou aqui, basicamente, eu acho que há 2 meses, e vejo, assim, uma grande evolução, tá? Quando eu cheguei aqui, a primeira avaliação que nós fazemos é a anamnese, né, em relato do pai, da mãe, do cuidador que está com a criança. Eu me deparei com, assim, cenas que eu confesso, eu pedi a Deus, assim, discernimento para ver se realmente eu ia prosseguir. Mas, assim, hoje me sinto honrada porque, assim, tem alguns pequenos, eu posso dizer que, assim, hoje já fala, já pronuncia um fonema, né, que se observava, era um não verbal mesmo. Isso é bem gratificante, né? Sim, Não só sim. para você como profissional, mas para a casa do ITEAC, né? Essa família que é tão importante, esse acolhimento, Sim, sim. não só com a criança, mas também com as mães, com os responsáveis. A gente costuma dizer muito mãe, porque infelizmente é o que está aí à frente, né, Uhum. dessa luta. Em relação a tudo isso também, como é que foi e como é que está sendo, assim, Betânia, como foi Betânia nessa vida, né, de servidora pública, e o que Betânia espera hoje, saindo aí desse meio, né, de serviço público para atuar como fono, como TEA. É uma mudança radical, né, porque, assim, lidar com pessoas eu sempre lidei, eu falo sempre isso, lidar com pessoas foi o meu primordial, desde o início até o princípio, enfim.
Mas, assim, é sair do administrativo para uma área de saúde, né? Totalmente, mas, assim, venho me identificando muito, muito mesmo. Eu acho, assim, que quando Deus proporciona na vida da gente, sabe? Tem que acontecer, né? Não tem que ser... eu comecei minha carreira pública, servidora pública, lido com questões políticas aos 16 anos, né? Já faz um bom tempo. E aí, quando eu me deparei com a cena, assim, né, de estar na área da saúde, de ser convidada, eu sou bacharel em Direito também, totalmente diferente, é isso mesmo, né, mas assim, quando Deus prepara, sabe, o caminho, você não tem como correr. E assim, me sinto, como eu falei, lisonjeada, me sinto preparada, sabe, para lidar com as situações adversas do dia a dia. E o que te levou a estar hoje no ITEAC? Estar no INTEAC para mim, sabe, foi uma descoberta, porque eu conheci, como eu falei, você, né, e eu mesma me convidei, viu, gente? Eu mesma me convidei, porque eu vim acompanhando nas redes sociais, depois que a gente conversou, naquele momento, e assim, senti assim um despertar, né? Porque o que me deixou curiosa outras clínicas haviam me convidado, outras instituições, e aí foi a primeira, e eu mesma me convidei, e assim foi uma honra, porque eu vi o diferencial, o cuidar, o zelar, sabe? O querer, o ser família. Então, o que me levou foi isso, sabe? Que eu sou muito família, e eu digo sempre assim, às mães que me acompanham, que são os filhos são pacientes meus, eu digo sempre assim, vocês são felizes por fazer parte dessa família, tá? Porque, assim, são poucas as instituições, eu digo instituições porque as clínicas cuidam daquele paciente, cuidam do filho, né, ou da mãe, e só. Mas aqui não, aqui existe um diferencial. Então, feliz de quem chegar ao ITEAC, feliz de quem está no ITEAC, porque o ITEAC realmente é uma verdadeira família que abraça a causa. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, né, sobre a aba, a ciência Sim, aba, a sim. avaliação do comportamento. A importância, né, para que as pessoas que estão em casa, que não conhecem ainda essa ciência, a importância que tem para tanto crianças atípicas ou típicas, adolescentes, que a gente sabe que ela é aplicada em várias situações. Sim, Então, sim. assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância no mundo atípico. Uhum. A aba, hoje, é a análise do comportamento aplicada, e se tratando agora no mundo atípico, ela é importantíssima, porque eu costumo dizer assim ao paciente, à mãe também, não importa se você tem laudo ou não, a gente vai fazer a avaliação da mesma maneira e da mesma forma, porque ali a gente, além de avaliar, a gente está fazendo aquela intervenção, aquela compreensão, aquele estudo, em que a gente pode também, porque por vezes a criança é laudada pelo neuro, por outro profissional, mas ali está descobrindo apenas um transtorno. E o mundo ABA, ele abrange vários aspectos, né? Que a gente pode redescobrir outros transtornos, uma síndromezinha, sabe? A importância, eu digo sempre assim, não existe um profissional, eu trabalho dessa forma, não existe um profissional em que ele trabalha só, unicamente. Então, tem que existir. A aba, ela é importante, mas ela é uma conjuntura, sabe? Tem que haver o profissional, a família e, quando a criança está na escola, a escola. Né? São 3 pontes que são ligadas, né? Que realmente a gente possa ver um progresso naquela criança, naquele jovem, ou até mesmo no adulto. É muito o que o ITEAC traz, né? A gente chama Isso. muito aqui de integralização, que é essa Uhum. multidisciplinariedade, que é realmente trazer essa consciência de que a terapia é importante, mas as demais coisas também são importantes. Sim, É esse sim. conjunto que você É uma fala. conjuntura. Eu até falo também sobre a parte da sociedade, o quanto que também é importante, né? A informação para a sociedade ter essa empatia, no mínimo um Uhum. respeito, né, que é importante para até o Tudo. desenvolvimento da comunicação deles Sim, socialmente. sim. E também a gente pode, eu gosto de falar, escola, família, clínica, sociedade, todo esse conjunto vai fazer uma grande diferença para o desenvolvimento dessa criança, Sim, né? sim, sim. Inclusive na terapia aba.
Então, assim, o que é que a gente também pode deixar para esse pessoal que está em casa, que está nos vendo dentro dessa terapia, né, para essas mães, né, para que elas possam entender melhor, falo de questões técnicas mesmo, porque a gente vê que está avaliado ao comportamento, é muito individualizado, Sim, né, sim. porque a gente tem que realmente avaliar ali aquele comportamento e tentar ali criar estratégicas, porque às vezes a gente acha que sabendo a teoria a gente vai saber lidar, né, feito você falou lá no começo da fala, pedir orientação a Deus para que Ele me desse sabedoria de continuar ali aquele atendimento, porque às vezes as técnicas que a gente tem, que a gente aprende as habilidades, a gente não consegue aplicar com aquela criança ou com aquele indivíduo, né? É porque, assim, é uma caixinha de surpresa, né? Na realidade. A gente, enquanto profissional, a gente vem na terça-feira, digamos, né? Eu tenho 3 dias aí em outras clínicas, em outros municípios, mas assim, eu tenho a terça-feira eu venho com a memória preparada para a família ITEAC, e aí eu venho com planejamento, mas por vezes, é como você fala, por vezes não dá certo, não é? Porque a criança está com uma crisezinha, não dormiu bem, então não vai corresponder aquele preparo que a gente tinha assim, para mostrar, para trabalhar com a criança. Então, eu sempre costumo dizer assim, a mensagem que eu quero aqui dizer, e digo em todas as terapias, mães, pais, cuidadores, vó, cuidem dos seus filhos, porque, falando no mundo do TEA, do transtorno do espectro autista, não tem dia, não tem hora, não tem mês e não tem anos. O que existe é o amor e a compreensão, tá? Porque, por vezes, chega aí um paciente e que, não, assim, a mãe, ó, já chega dizendo assim, ó, meu filho hoje, tá, não dormiu, não vai fazer. E a gente consegue fazer uma terapia legal, né? Então, cuidem de seus filhos, acordem, né? Acordem, a gente, enquanto profissional, a gente se doa bastante, a família inteira se doa bastante, faz o máximo. Então, acordem, cuidem dos seus filhos, porque eu costumo dizer, como eu disse hoje em terapias, a sociedade, infelizmente, não está preparada para acolher. Existe ainda um muito grande despreparo. E no seu ponto de vista como profissional, esse despreparo, né, o que é que a gente poderia melhorar diante dessa sociedade que não está preparada? Eu costumo dizer muito sobre a informação. Sim, Né? sim. Quando a gente tem uma informação, a gente pelo menos tem uma semente plantada. Mas Exatamente. assim, diante do seu profissionalismo como terapeuta hábil e tendo essa visão de avaliação, o que é que você acha também que falta diante dessa sociedade que está despreparada? E eu acredito muito assim, coloco na realidade que não é só a sociedade civil, Não, né? São é serviços, no todo. né? Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Então, assim, o que é que a gente pode ter como olhar para que a gente consiga ir fazendo essa mudança que é necessária? Eu acho assim, eu costumo relatar que a união, tá? A união é que fortalece, né? A união é uma conjuntura. Mas eu acho também que as políticas públicas é o que vai, sabe, dar o pontapé inicial. As políticas públicas, né? A gente tem que, assim, um olhar mais precioso, sabe? Uma desenvoltura, assim, do meio público, das políticas públicas, não ir, um alerta aos senhores pais, não ir, porque fulano disse, minha vizinha falou que o filho dela, que não adianta, adianta sim, prevalece sim, procura a pessoa certa, o profissional certo, a instituição certa, sabe, que vai ter uma melhoria, uma qualidade de vida, que vai proporcionar uma conjuntura. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que, assim, a união traz a força, né? E as políticas públicas, eu acho que é o pontapé inicial, sabe? E dentro Aqui, dessas políticas públicas, a gente pode colocar o olhar individualizado também por município, né? Eu sim, falo muito sobre isso. Às vezes a gente está esperando algo no macro, onde a gente pode começar no micro, né? Que é o quê? Ali o município que eu moro, a cidade que eu moro, o que é que eu tenho ali? Será que eu já tenho um levantamento suficiente? Será que aquelas crianças estão tendo os direitos básicos? Como é que está aquilo ali? Às vezes eu espero muito de um governo também federal, estadual, onde o meu próprio município eu não consigo dar conta. Então, eu acho que essas políticas públicas deveriam também como ser começadas no município, no município, né? O olhar do município ali. Tem muitas no todo. prefeituras, né, pequenas que hoje já têm esse olhar, né? Exatamente. Que daí desse olhar é que a gente pode conseguir essa política pública voltada para todos, o direito de igualdade para todos.
mas a gente poderia ter, como cidadão, também esse olhar micro, né? Começar a ver ali nos pequenos detalhes o que é que aquele município ali está precisando, em que a gente vai poder implantar ali naquele município como política pública. Tudo. Verdade. E assim também eu vou, por ser mãe atípica, e falhei enquanto eu não sabia que meu filho tinha TEA, né, foi diagnosticado com TEA, e por vezes eu ia muito, no mundo da ilusão, eu costumo dizer, na cabeça de A, de B, porque isso, não, mas isso é que está nervosinho, não. Acho que também começa no ambiente familiar, sabe? O ambiente é o pai, a mãe, como eu digo, o responsável é a vovó, é o vovô que está ali, é a mãezinha que tem que ser assim, se conscientizar, né, buscar meios que realmente, eu digo também, lute pelos seus filhos, né, lute pelos direitos dos seus filhos, né. Eu tenho criança, Williane, hoje que eu atendo em uma clínica, que assim, me deixou em estado de choque, porque a criança tem 6 anos de idade e não frequenta a escola, né, porque a mãe e o pai realmente não têm condições de colocar na escola particular, mas é um município, por que não, mãe? Não porque não tem vaga, está numa lista de espera, não faça isso, né, se não tem, vai na secretaria, lute pelos os ideais dos seus filhos, porque se você não lutar, ninguém mais vai lutar, né. E se a gente não fizer agora, lá na frente pode se prejudicar mais, né? Exatamente, é um desconforto muito grande para essa criança, né? A criança que coloca a bolsinha na costa, porque vê a priminha indo e começa o choro, né? Desagrado, enfim, vai no Ministério Público, né? Não é pedir, você não está pedindo, é de direito, é um direito que assista a criança. E assim também, né, Betânia, a criança, além de ser um direito à escola, à moradia e outras coisas que tem lá no primeiro artigo da Constituição, que a gente, infelizmente, muitas das vezes não vê, só se realmente entrar aí na justiça, mas que a gente tem que ter esse olhar de entendimento de que é uma necessidade básica para uma criança desenvolver. Sim, né? Então sim, é importantíssimo isso, para que as mães elas tenham essa conscientização. Às vezes é cansativo, muitas vezes desgastante, você vem aí de um estado, de uma situação, né, de pressão psicológica também, já de estresse, cansado, ansiosa, gera várias outras coisas, mas que se a gente não correr atrás e adquirir todos esses transtornos também, o que é que vai valer a pena, o que é que vai fazer sentido em relação a isso? Então, acho que é importante a gente deixar nessas informações, essa pequena contribuição, né, de entendimento e de que as pessoas elas possam realmente ir em busca daquilo que faz sentido para ela. A gente fez um podcast, acho que isso é algumas semanas atrás, falando justamente sobre isso, sobre os direitos da criança e do adolescente, né, que tem pessoas que nem sabem o direito que essas crianças têm. Por vezes não, na maioria das vezes despercebido, né? Inclusive a pessoa que foi entrevistada, que é do Conselho Tutelar, ela falou, né, que muitas crianças vão à escola e assim que a mãe sai, já liga para ir buscar. Não, a criança tem que permanecer na escola, a escola tem que ir se adaptar. Sim. Aí, às vezes, é por isso que sempre eu gosto muito de uma frase que diz assim, né, inclusão sem estrutura é exclusão. Sim. Então, assim, o que é inclusão? Eu gosto muito de trazer essa reflexão para a sociedade. Se eu digo que tem inclusão, mas eu não tenho estrutura, então realmente, será que é uma inclusão? Né? É por isso que eu gosto muito da palavra compaixão no lugar da inclusão. Sim. Porque a inclusão, o que é então inclusão, se eu não tenho uma estrutura? Exatamente. Pelo menos na compaixão, eu tenho a ação de fazer algo. Mesmo que seja pequeno, acho que vai modificar. Exatamente. Né? Feito, eu sempre digo, o ITA é uma formiguinha, mas é uma formiguinha que dá vários resultados. É crescente, né? Ela vem crescendo, graças a Deus, né? Então, assim, são famílias, não são pacientes. Não são pacientes, né? Exatamente. Então, são famílias que estão aprendendo a se conhecerem, se respeitarem, se amarem, né? Para que consigam entender dentro da sociedade o lugar daquela criança, tentar trazer para a sociedade esse acolhimento, essa visão de poder, no mínimo, respeitar aquela criança, né? Achei muito interessante algo que aconteceu, a gente tem uma feira de inclusão aqui em Caruaru. É a primeira feira lá no Luiz Gonzaga, no bairro aqui Luiz Gonzaga, que é a primeira feira de inclusão para as mães atípicas e típicas, ou seja, na feira tem todo tipo de mãe.
seja típica ou atípica. E tinha uma cliente que foi comprar na feira e a gente ouviu o seguinte dela, e tinha uma criança que a mãe levou, que era uma criança atípica, que estava correndo na feira, vendendo também, brincando, e essa cliente falou assim, esse tem que chamar a polícia para esse menino não para, e não sei o quê. E assim, a mãe atípica ficou olhando assim, aí ela percebeu que a mãe não gostou e que todo mundo ali não gostou. Então a gente chamou ela, explicou o que era a feira de inclusão, que ela deveria ter respeito, e por quê? E fez o questionamento de por que chamar a polícia para a criança. Né? Então Qual a necessidade, né? Trazer essa reflexão para a sociedade, essa informação é importante, né? Inclusive ela fez a pergunta à mãe, disse assim, você tem um filho atípico? Ela disse, eu tenho um filho atípico, eu também sou atípica. Então, assim, né, uma criança que não estava maltratando ninguém, não estava mordendo, não estava fazendo nada. E mesmo se ela tivesse, ela teria aquele momento e teria que se regular, ela ia se regular e ela ia votar. Teria que ser respeitada, né, no mundinho dela. Todo momento ali ia votar, assim, a regularização, tudo. Mas, assim, são essas coisas que a gente vê que quando você fala que a sociedade dela não está preparada. Não está. Né? Então, você veja, é chamar a polícia. Aí até eu nem escutei na hora, porque vieram me contar depois, porque aí eu teria perguntado para quem chamar a polícia, para ela ou para a senhora? Eu teria perguntado. Né? Exatamente. Porque aí quem merecia, então, se a gente fosse ver pelo lado que ela estava olhando as coisas. É verdade. Só pontuando aqui uma questão, que essa semana eu me encontrei com uma cuidadora lá, e aí o que acontece? Ela me informou, ela disse, eu tô desesperada. É professora, certo? E está cuidando de crianças, assim, porque não é cuidar, apenas cuidar de uma criança atípica, não é bem assim, sabe? É respeitar os momentos de crise, é saber lidar com aquela situação de não querer, do não, que é tão difícil para eles, né? E aí, não há uma preparação. É por isso que eu digo, no envolvimento de políticas públicas, não há... tu recebeu uma capacitação? Não, eu não sei o que fazer. Quando a professora sai, que eu fico com as 3 crianças, né, uma obedece, outra corre a sala inteira, eu não sei o que fazer, realmente, é preocupante. Vou entregar, porque eu não sei o que fazer, despreparo. Essa parte que você traz da política pública é importante, que foi algo até que uma vez eu questionei, que é assim, diz que para você ser assistente, né, terapêutico ali da sala, você pode ser qualquer pessoa, e eu não concordo. Eu não concordo, né? Também. Por quê? Porque você tem que ter no mínimo o básico. Isso. Não é que você tenha que ser graduado, mestrado, doutorado, não. Mas você tem que ter no mínimo uma capacitação. Como é que você vai saber se você se identifica ou não com aquilo ali? Tem que ter. Né? E como é que eu vou lidar no mínimo com uma crise ou com algo que... Né? Porque às vezes a pessoa até vai se frustrar tanto ali naquele momento, naquela situação, que ela pode se sentir incapaz, pode sentir várias coisas ali naquela parte por não ter recebido essa capacitação que é necessária. Por vezes quer fazer uma graduação, até mesmo, né? O despertar, né? Gostei, foi a minha primeira oportunidade, ou não, já trabalhava, mas assim, frustrou o profissional, né? Porque não sabe lidar com a situação, não sabe o quê? Há um despreparo. E a gente sabe que é desafiador, né? Esse mundo é um mundo desafiador. Às vezes a gente diz, é uma causa bonita. Não, não é, gente. Eu sempre costumo dizer, não é bonita. Né? É uma causa que é desafiadora. Muito. E você tem que ter a teoria e tem que ter também muita prática. E o mais importante, que é no mínimo essa empatia pelo outro. Porque se você não tiver essa empatia, você não vai conseguir. Não flui, né? Você tem que ser muito humana, né? Eu costumo dizer assim, nas clínicas, e aqui mesmo, quando eu faço essa avaliação, a primeira avaliação, que é um atendimento humanizado, né? E aí eu classifico assim, aqui a profissional, eu classifico, a família TEAC é diferenciada, porque aqui nós tratamos de criança, tratamos de pai, de mãe, de uma forma humanizada, porque tem que ser. Senão a gente não tem resultado. Exatamente. Eu sempre costumo dizer, pode ser o melhor profissional, se ele não tiver a empatia e não souber, e não ter esse entendimento de que é um conjunto, não vai fluir. Exatamente. Para que a gente possa, assim, fechar um pouco sobre essa tua parte profissional, como terapeuta ABA e como o que você traz, né, da parte acadêmica de fonoaudiologia,
o que é que ela pode agregar na tua profissão? Eu sou terapeuta ABA, né? E sou acadêmica, como eu falei no princípio, na área de fonoaudiologia, com formação agora para 2026, já com estágio, né? Já faço de estágio, estou fazendo agora no mês de julho, no regional, em algumas clínicas em Recife, e já, dentro da ABA eu incluo já a fonoterapia. Porque no início, quando eu iniciei o curso de fonoaudiologia, foi em 2023, eu apressei, posso dizer, o passo, né, e tenho cursos que me dá direito a trabalhar a fonoterapia dentro da ABA, certo? Digamos, distúrbio de linguagem, apraxia de fala, né? Então, eu fiz curso que agora, esse mês, eu já coloquei como a grade curricular como um complemento na graduação, né, já fui aceita pela instituição, e eu atuo nessa área, a ABA, eu aplico a fonoterapia dentro da ABA, para que possa haver tanto a ABA como a fonoterapia, para que haja uma desenvoltura da criança, entende? Na área de linguagem. Certo. E eu queria que você pudesse deixar também para as mães, para as pessoas que estão nos assistindo, a sua mensagem final, o que é que você gostaria de dizer a elas, seja um apoio, uma frase, uma história, fique à vontade. Minha fala final aqui, eu quero dizer aos pais, às mães, aos cuidadores, à sociedade, à família ITEAC, que não desistam dessas crianças, desses adolescentes, dessas crianças, dessas pessoas neurodivergentes. A gente vai falar numa conjuntura, não desistam, eles precisam de nós. E como precisam, né? E como precisam. E o mundo lá fora, mais uma vez, não vai estar nem tão cedo preparado para o acolhimento dessas crianças, desses jovens, adolescentes e até mesmo adultos, porque a gente se depara por vezes com a criança que tem uma neurodivergência e o pai também e a mãe também. Então não desistam, aceitem, acolham, e é isso. Transborde amor, e é o que eles mais precisam. Eu gosto muito de dizer que quando a gente aceita, a gente respeita, né? Sim, é verdade. No mínimo. No mínimo, é verdade. Então, gratidão, muito obrigada pela sua agradeço. participação. E você sabe que as portas aqui do Muito ITEAC estão obrigada. abertas e que você possa passar muito tempo aqui atendendo todas essas crianças e essas famílias. Gratidão. Viu? Muito obrigada mesmo. Fico grata.